Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Hoje vamos receber o assessor especial da reitoria da Universidade de Sorocaba, professor Aldo Vanucchi, que irá nos apresentar sua nova obra, um livro que conta sobre a vida do padre André Pieroni Sobrinho. Vamos receber também os professores da Universidade de Sorocaba, Fabrício Linardi e Rafael Neves, para falar sobre o concurso Praças Uniso. Eles são do curso de arquitetura. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo nesse bloco o assessor especial da reitoria, professor Aldo Vanucchi. Professor Aldo, que obviamente tem uma história imensa com a Universidade de Sorocaba, você que acompanha o nosso programa, tanto pela rádio como pela televisão, já conhece a trajetória do professor Aldo aqui na Uniso. Antes necessariamente a gente começar a falar sobre o livro, a nova obra do professor Aldo, Um Padre Diferente, que fala sobre esse padre que é encantador, a história de padre André Pieroni. Vamos falar um pouquinho sobre a posse do novo reitor da Universidade de Sorocaba. Professor Aldo, quando o senhor fundou a Uniso, quando o senhor, junto com um grupo de professores, estruturou a Universidade de Sorocaba, o senhor assumiu a reitoria e ficou nessa reitoria por praticamente 15 anos. E aí o senhor entendeu que o reitor deveria ser eleito de forma democrática. Criou-se toda uma metodologia, um sistema para que houvesse uma eleição. Houve uma eleição concorrida, por sinal, com candidatos, e aí nós tivemos a eleição do professor Fernando Delfiol, que foi depois reeleito. E, consequentemente, agora nós temos o terceiro reitor da Universidade de Sorocaba, também numa eleição de forma direta, o professor doutor Rogério Augusto Profeta. E o senhor estava lá participando dessa solenidade. Qual é a emoção, qual é o sentimento de ver a universidade caminhando para o seu terceiro reitor e, mais ainda, é um reitor criado na casa? Sem dúvida nenhuma, é uma visão realmente satisfatória, prazerosa e altamente promissora. Ou seja, a Uniso nasceu como uma semente dentro da sociedade sorocabana, totalmente imbuída das carências e das potencialidades dessa nossa população. Sem ensino superior por muito tempo, ela primeiro fez com que aquela sementinha de potencialidades se desenvolvesse em algumas faculdades, medicina, filosofia, direito, e posteriormente houve todo o processo lento, difícil, mas exitoso de criar a Universidade de Sorocaba. Aí, então, fui escolhido como primeiro reitor. Foi um trabalho longo, uma verdadeira iniciação de conhecimentos que eu não tinha. Nunca, ninguém tem a possibilidade de estar preparado para ser reitor. Muito menos eu, naquela situação de uma universidade recém-criada. Mas foram 15 anos de trabalho que eu julgo produtivo por várias razões, e uma delas é precisamente essa, de ter conseguido a sucessão minha através de professores da casa. O primeiro, professor Dr. Fernando Delfiol, que fez um excelente trabalho por 8 anos, reconduzido que foi, como reitor eleito da Uniso. O seu trabalho agora está sendo retomado e continuado pelo novo reitor, que, como você lembrou, é ex-aluno da própria instituição, professor Dr. Rogério Augusto Profeta. Certamente será um reitorado de grande competência, por tudo que ele já mostrou como professor, como coordenador de curso, como secretário executivo da Fundação,
como pró-reitor administrativo, tudo isso é um cabedal enorme de experiências que eu tenho certeza redundarão no reitorado que vai continuar o trabalho orgânico do nosso crescimento universitário. Professor Aldo, e este livro agora, que nós vamos começar a falar sobre ele, sobre o padre André Pieroni, ele é que número? Qual é da sua trajetória enquanto escritor, que número que é esse livro? Esse livro, se não me engano, é 20, 19 ou 21. 19 está ali. Está por aí, eu acho que é o 20º. Até para a gente, antes de entrar propriamente dito na história, como é que é a dica, a orientação, como é que o senhor faz, até para quem está nos acompanhando, como é que se escreve um livro? Como é que se começa o trabalho do livro? É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de levantamento de dados, é um trabalho de interesse pelo tema, como é que aquele que está nos acompanhando fala assim, mas eu tenho interesse em escrever um livro, como é que eu começo? Eu vou buscar informações, eu já tenho as informações, é um trabalho de entrevista, como é que nasce um livro como esse do padre André Pieroni? Eu costumo pensar e dizer que livro é um filho, e filho tem que ter uma paternidade responsável. Colocar filho no mundo sem nenhuma condição cultural, social, familiar, econômica, é realmente uma ousadia, uma loucura. O livro, no meu caso, nasce sempre de uma ideia de algo necessário, ao menos na minha visão. Necessário, por exemplo, era contar a vida do primeiro bispo de Sorocaba, Dom Aguirre, e eu fiz. Necessário era, por exemplo, contar como foi o início, as iniciativas iniciais, todo o trabalho de sonhar e começar a dar os passos para criar a universidade. Então, são grandes ideias que eu reputo não ideias fixas pessoais, mas ideias de requerer que a sociedade participe, acompanhe, saiba, mantenha, preserve e perpetue, perenize personalidades e fatos e instituições que a cidade e a região têm. No caso do padre André Pieroni, é muito fácil também explicar, porque eu fui coroinha dele na Catedral de Sorocaba, depois fui aluno dele no Seminário Menor São Carlos Borromeu, na Avenida Eugênio Salerno, quando foi criado. O primeiro ano foi em 1940, começou no dia 1º de fevereiro, eu entrei um pouco atrasado, dia 13 de fevereiro de 1940, e quem estava lá como reitor era o grande Aloysio de Almeida, padre Castanho, um outro professor de origem italiana, músico, José Zanola, e a figura mais ativa, mais presente, mais ligada aos 20 primeiros alunos daquele seminário, padre André Pieroni Sobrinho, recentemente ordenado, jovem, ele tinha o quê? Uns 5 anos de padre, mas uma estatura física e moral muito atraente. E aí eu comecei a ver como ele nos tratava e como ele via a cidade, não aspecto sob o prisma religioso, mas sob o aspecto geral. Agora, professor Aldo, aí o padre André Pieroni, ele não era só um homem de ações dentro da igreja, como o senhor está dizendo, mas ele era um homem que existia uma preocupação com a cultura de Sorocaba, só que ele não era só pensador, ele era de pôr literalmente a mão na massa, é isso? Certamente. O atraente nele não era aquele tipo tradicional de padre, né? Missa, sacristia, procissão. E é importante para o telespectador lembrar ou procurar saber que uma coisa era
ser padre em 1940, outra coisa é hoje. Naquele tempo a batina era sagrada, era uma exigência absolutamente necessária. E qualquer padre andava pela rua, a criançada parava, toda criança queria santinho, e o bolso do padre sempre tinha um monte de santinho. Santa Teresinha, São Judas Tadeu, por aí vai. E pedia a benção. E ele pedia a bênção e beijava a mão do padre, coisas que hoje absolutamente não se vê mais, né? E nem precisa voltar, felizmente. E o Padre André tinha uma noção de igreja, que isso é impressionante também, profética, ou seja, ele vivia um conceito de igreja que hoje é o mais frequente. Igreja, povo de Deus. Naquele tempo não era a grande ideia. Naquele tempo, igreja era hierarquia. Era papa, bispo, vigário e povão. Hoje, igreja é o povo de Deus, onde há o papa, onde há bispo, onde há pároco, mas onde todos formam o corpo de Cristo, cada um numa vocação, numa determinada missão. Ele via, então, a igreja de Sorocaba como um povo que precisava ser feliz, feliz pelas práticas religiosas e feliz pelas chances, oportunidades e serviços públicos que a cidade deveria oferecer. Aí ele atendia indigentes, aí ele conseguia colocar enfermos neste ou naquele hospital, especialmente Santa Casa e Santa Lucinda. Aí ele conseguia e dava aulas particulares de latim, de matemática, de física, sem cobrar um tostão para alunos preocupadíssimos com alguma prova. Alguém, então, inteiramente a serviço. E se ele encontrasse na rua algum motociclista, hoje é motoqueiro, naquele tempo era motociclista. Se ele encontrasse um motociclista perdido, encrencou a máquina, ele não tinha dúvida, se ajoelhava ali, arregatava a batina com uma pequena ferramenta que o motoqueiro tivesse, ele ajeitava tudo, consertava, vai em paz. E aí as obras propriamente dita, quando ele começa a ver em Sorocaba a necessidade da faculdade de... Primeiro foi o próprio seminário, que ele participou ativamente das obras. Existem nesse livro fotografias, inclusive, junto com Dom Aguirre, onde ele está lá labutando no trabalho braçal. Aí ele percebe a necessidade da faculdade de Direito, e mais ainda um sonho para uma cidade de Sorocaba de 1950, de uma faculdade de medicina. Como é que eram essas articulações e ações dele? Ele tinha contato com gente da alta estirpe, que era os ministros, os secretários, para buscar, para liderar, para a construção dessas faculdades? É interessante lembrar que a figura dele tão ativa, tão ousada, tão diferenciada, acontecia dentro do clero de Sorocaba, governado, dirigido por Dom Aguirre, que era o oposto de personalidade. Dom Aguirre, o padre, o bispo tradicional, extremamente conservador, muito preocupado com a igreja, na parte hierárquica e na parte ritual, das cerimônias, da seriedade, da pontualidade, da preocupação de mostrar e vivenciar para o povo e com o povo a excelência do contato ritual, litúrgico com Deus Nosso Senhor. Padre André é diferente, muito diferente. Ele não era muito preocupado com normas rituais e canônicas, não era nada pontual. Há quase uma piada que eu posso contar. Coroinha da Catedral, a missa naquele tempo em Sorocaba mais alta em importância social, e também a última era
10 da manhã na catedral. Na cidade inteira, depois dessa missa, não tinha outra. E eu, coroinha lá, às vezes ouvia o telefone tocar. E vinha a pergunta, que hora começa a missa das 10? Que horas começa a missa das 10? Por que não essa era às pergunta? 10. Eu falava, às 10. Mas por que essa pergunta? Porque, às vezes, o vigário, que era o padre Chiquinho, Monsenhor Francisco Antônio Cângaro, outro tipo conservador, sério, pontualíssimo, grande orador, às vezes pedia ao padre André que ele celebrasse. Aí precisava realmente perguntar que hora que a missa das 10 ia começar. A gente começava a hora que o padre chegava. É a hora que chegava, 10h05, 10h10, e o impressionante, íamos para o altar, eu e ele, o coroinha e ele, mas chegando no altar, ele já falava, olha, esqueci tal coisa, basta a sacristia pegar. Alguém, então, muito homem de Deus e do povo, né? Muito despreocupado com aspectos que hoje e sempre são importantes. Mas ele, com esse tipo diferenciado, fez tanta coisa pelo povo de Deus de Sorocaba. E aí você lembrou, a construção do seminário, a construção, não é apenas a inauguração, mas a construção do seminário naquela parte baixa, deve-se totalmente a ele. D. Aguirre tinha essa sabedoria. O padre André é tão diferente. Tem colegas do clero que até não gostam do tipo dele, mas é ele o homem para essa obra. E ele, D. Aguirre, chamava o padre André para essas obras. Aí veio a ideia da Faculdade de Medicina. O padre André vai conversar com o prefeito da época, Dr. Gualberto Moreira, um prefeito que era, de um lado, muito querido, médico dos pobres, por outro lado, muito contestado e criticado no seu jeito de fazer política. Padre André passa por cima de tudo, vai ao consultório do Dr. Gualberto, dizendo, vamos construir uma faculdade de filosofia? Campinas já tem. Sorocaba e Campinas, naquela época, rivalizavam. O médico Dr. Gualberto falou, Padre André, eu até gosto da sua ideia, mas eu só topo se a gente primeiro pensar em faculdade de medicina. Era outra ousadia maior. Fazer o pedido de faculdade de filosofia e saiu com... E saiu primeiro medicina. A medicina. Medicina. Tá. Por quê? Por causa dessa união com um político muito criticado na cidade. Se Jesus desse bola para as críticas dos fariseus e dos mestres religiosos da época, nós não seríamos salvos hoje. O padre André não deu bola para a crítica da elite. Havia uma elite, eu quase diria, uma elite meio beata, que não gostava do padre André. Ele fumava muito, cigarro Fulgor sempre no bolso dele. Entrava em bar, bebia cerveja com amigos, conversava na rua com qualquer pessoa e, com essa proposta de primeiro medicina, começou a luta dele pela medicina, pela filosofia, depois pela FEFISO, depois pela Faculdade de Direito de Sorocaba, criação dos maçons de Sorocaba, mas D. Aguirre pediu ao padre André, você vai trabalhar na comissão que vai criar a Faculdade de Direito de Sorocaba, e ele participou, deu também a sua colaboração. E depois trabalhou quase que sozinho para a criação da Faculdade de Direito de Itu. Um grande homem, uma pessoa que eu fiz questão de contar a vida dele nesse livro, precisamente porque quem o conheceu vai gostar de lembrá-lo, quem não o conheceu vai aprender a gostar de alguém a quem Sorocaba e, eu diria, o país deve muito. Soraldo, depois de toda a área de educação, uma preocupação do padre André Peroni também foi com o esporte. Aí o ginásio do esporte também ele volta com o prefeito Gualberto Moreira com esse objetivo de ajudar na construção e outra vez põe a mão na massa para levantar o ginásio. Sem dúvida, você lembrou bem.
Sorocaba tinha que sediar em 1954, com o início desse torneio estadual, marcado, se não me engano, para 15 de agosto de 1954, e precisava de uma arena central. E aí a construção do ginásio de esportes estava muito atrasada. Um mês antes, Padre André captou o atraso e resolveu, foi à rádio, convocou a cidade e ele próprio, pessoalmente, pôs-se mãos à obra lá na construção, na finalização desse ginásio de esportes, que hoje continua sendo importantíssimo para o basquete, para o futebol de salão, para outras atividades esportivas. E ali ele, de batina de novo, pôs a mão na massa, empurrou o carrinho de mão, carregou ivas, vigas, subiu em andaime e sentiu que muita gente, por causa do exemplo dele, também chegou lá e colaborou. Uma grande obra que deve a ele. E é por isso que hoje o ginásio, o conjunto esportivo lá do Jardim Simos, tem o nome dele. Essa homenagem. Agora, por outro lado, para a gente finalizar, foi uma realização pessoal o Castelinho de Araçoiaba. Para quem é um pouco mais velho, entrando em Araçoiaba da Serra, existia do lado esquerdo um castelo, literalmente chamado Castelinho. Era uma obra em formato de um castelo medieval. Ele fez para morar esse castelo, ele fez esse castelo com qual objetivo? Infelizmente, hoje, essa obra não existe mais. É interessante, muita gente cria castelos no ar. Ele não era homem de castelos no ar. Tudo que a gente já falou prova. Muitas outras coisas que ele fez comprovam. Mas chegou um momento em que ele, um pouco cansado das críticas sorocabanas, querendo dar um pouco de tempo, talvez querendo ver se os críticos descansavam um pouco, ele resolveu, ele não tinha condução própria, mas sabia dirigir, ele resolveu comprar um pouco de terra ali na entrada de Araçoiaba, meio alagado, meio pântano, e resolveu construir lá um castelo. É bom lembrar que ele é de origem italiana, ele nasceu na Itália e veio com 14 meses no colo dos pais aqui para Sorocaba. Aliás, primeiro para Laranjal, hoje Laranjal Paulista, depois já adulto para Sorocaba. E como italiano, acho que havia no sangue dele aquela cultura típica do italiano, do espanhol, do francês, do europeu, que cresceu, qualquer criança por lá cresce vendo castelos, grandes palácios, que até hoje encantam, né? Hoje são atrações turísticas. E ele, então, nesse meio tempo, acho que ali por 60 anos, resolveu construir lá o seu castelo. Ele próprio desenhou e ele próprio foi construindo pedra sobre pedra, pedras que ele conseguiu lá na fazenda Ipanema e com a ajuda de um senhor servente, tudo voluntariamente, cada dia ele celebrava a missa no Asilo São Vicente, do qual ele era o capelão, ali na rua Santa Cruz, celebrava a missa acho que às 7, 8 da manhã, terminada, pegava ônibus para Araçoiaba, descia ali e voltava depois ali pelas 5 da tarde. Chapéu preto que padre usava na época também, né? Uma grande obra que está lá. Infelizmente, isso eu já disse ao próprio prefeito de lá, infelizmente está um pouco abandonado. Há problemas, se não me engano, de questões judiciais,
alguma coisa com familiares, alguma coisa com poder público, mas eu tenho esperança de que o lançamento desse livro e contatos mais diretos que iremos ter com a própria Prefeitura de Araçoiaba, é possível um relançamento do Castelinho do Padre. É uma atração turística, acho que a maior atração turística de Araçoiaba da Serra a ser muito mais valorizada. Professor Aldo, o lançamento do livro, então, acontece na segunda-feira, 26 de fevereiro, no Espaço São Bento, ali no Largo São Bento, ao lado do Mosteiro, às 19 horas, e também no dia 2 de março, às 19 horas também, no Campus Trujillo da cidade universitária, na Avenida General Osório. Você está convidado para um ou para o outro evento, onde você vai comprar o livro. Independente desses dois lugares onde você compra o livro e consegue já o autógrafo do autor, o livro está também à venda nas livrarias de Sorocaba, principalmente na cidade universitária, é isso? Também no Campus Trujillo, também temos livraria, então você pode comprar o livro lá sobre a vida e a história do padre André Pieroni. Senhor Aldo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E agora a gente fica na expectativa do próximo livro, que são os 25 anos da Uniso. É o próximo? Pode até ser, eu quero que seja. Eu só queria, terminando, lembrar ao telespectador que aos que criam e lançam livros para ganhar dinheiro. É absolutamente o que eu não desejo. O livro é edição da própria editora da universidade e o que a gente visa é fazer com que Sorocaba e todos os que tiverem contato com esse livro aprendam que a vida, a história, a nossa satisfação pessoal e social se realiza através de boas obras, como Jesus fez. Muito obrigado, professor Aldo. Lembrando que você também pode ler os artigos do professor Aldo Vanucchi todos os sábados no jornal Cruzeiro do Sul, na página 2. E ouvir os artigos na voz do professor Aldo na radioniso.com, em vários horários, ou também em podcast na nossa emissora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo os professores Fabrício Linardi e Rafael Neves. Eles são do curso de Arquitetura da Uniso e vão falar sobre o concurso Praças Uniso. Como de praxe em nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Vamos começar pelo Dr. Fabrício Linardi. Dr. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito da sua graduação, mestrado, doutorado e quanto tempo já está na cidade universitária atuando aí no curso de arquitetura. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Eu sou arquiteto formado na PUC de Campinas no ano de 2007. Logo depois eu já dei continuidade na pós-graduação na mesma instituição, na PUC de Campinas. Acabei fazendo mestrado, doutorado, recentemente defendido, né, no final do ano passado. Entrei aqui na Uniso no ano de 2013 e assumi a coordenação do curso no ano passado. Então, são 5 anos de casa, 1 ano de coordenação na primeira gestão e nesse ano a gente conseguiu, dentro do curso da arquitetura, desenvolver diversas atividades, como o concurso de praças também, que a gente vai comentar bastante aqui, mas diversas outras atividades que acabam se relacionando com a demanda da sociedade, assim, no ponto de vista de projetos de arquitetura ou de projetos de urbanismo, relacionando, né, o espaço urbano e os nossos alunos aqui na Uniso. O senhor é original de qual cidade? De Sorocaba. A senhora é sorocabana mesmo? Sou sorocabano. Muito bem. Professor Rafael Neves é mestre. Também gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e quanto tempo está na Uniso.
Ok. Também bom dia a todos. Eu sou arquiteto formado pela Universidade Mackenzie, onde também ali fiz especialização, e eu tenho um mestrado concluído na Unicamp. Também já faz 5 anos de casa, recém-completados agora em fevereiro, e fico mais praticamente dando aula na parte ali de área de projeto, mas no fim do curso, no período noturno, e também venho acompanhando a evolução do curso ao longo desses anos, e a gente pode contribuir de alguma maneira bem produtiva. Né? O senhor é de Sorocaba também ou não? Também sou de Sorocaba. Tudo bem. Tem uma pergunta que os alunos fazem para os professores, eu vou começar pelo professor Rafael, depois eu volto para o professor Fabrício. Além de dar aula, o senhor trabalha, professor Rafael? Eu tenho uma atividade... É uma clássica pergunta, pois é, né? É uma clássica pergunta. Eu tenho atividade profissional ainda como projetista, né? E tinha até então recentemente como pesquisador, né? Mas eu tenho um grande foco hoje na parte de lecionar mesmo, né? O seu mestrado, o senhor discutiu, a sua dissertação foi em qual área, em qual assunto? Foi uma área que focou mais na área de urbanismo, mas numa porção teórica da profissão, né? Eu fiz um estudo na cidade de São Paulo, ali em toda aquela questão da problemática do elevado João Goulart, né? Recentemente nomeado, né? O Minhocão. Então, foi todo um estudo de como projetar, em termos até teóricos, para a gente pensar a prática a posteriori, como entender aquele grande monumento urbano, enfim, como dar bases projetuais para entendê-lo naquela circunstância. Já o doutor Fabrício, o seu mestrado e o seu doutorado foi em quais áreas? No mestrado, eu voltei a estudar Sorocaba. Eu levantei as estratégias e ações de requalificação urbana na cidade de Sorocaba no período entre 2005 e 2013. Né, um período que a gente viu muitas coisas acontecendo, muitas referências externas, né, de Medellín, de Bogotá, muitas infraestruturas urbanas sendo realizadas aqui, que deu uma nova guinada no desenvolvimento urbano da cidade. No doutorado já fui para a questão mais teórica sobre a contemporaneidade, e eu discuto a desconexão contemporânea da praxis na arquitetura, um ponto um pouco mais teórico, um pouco mais difícil de resumir aqui, mas foi muito bem avaliado pela banca, e eu pretendo continuar esse trabalho discutindo realmente quais são as condições da teoria e da prática do fazer arquitetura na contemporaneidade, no Brasil e no mundo. Nós tivemos há um tempo o boom das engenharias e da arquitetura. Houve uma estabilização do mercado nesta área ou há uma procura intensa ainda pelos cursos de arquitetura? Tomando por base aqui a procura de alunos na Uniso, a gente percebe que ainda há um grande número de alunos interessados no nosso curso. Do ponto de vista do mercado, é um pouco complicado a gente analisar, porque quando, pelo senso comum talvez, tenha sido genericamente reconhecido um boom, o que a gente viu é uma grande quantidade de procura por construções de grandes construtoras, que na verdade não empregam muitos arquitetos, mas normalmente tem um núcleo de projetos e um volume muito grande de obras, mas talvez não tanto, ou não, de forma não tão expressiva, houve uma contratação de arquitetos. Então, o que a gente vê, assim, que há um nicho de público que procura o arquiteto, que talvez não tenha se moldado muito em função desse boom imobiliário dos últimos anos, mas que se mantém fiel, assim. Alguns escritórios, talvez, a gente possa dizer que sentiu realmente a crise do mais recente, né? Mas que há uma constância assim, nessa produção arquitetônica aqui na região. E outra coisa que eu acho interessante também é que o público que a gente atende aqui, de alunos da Uniso, eles são de um universo mais regional. Então a gente percebe que tem alunos nossos que estão inaugurando essa profissão em outras cidades pequenas que basicamente não tinham arquitetos. Normalmente eram arquitetos sorocabanos
que projetavam em Capela do Alto, assim, e hoje a gente já vê escritórios estabilizados, tal, de recém-formados do nosso curso que estão trabalhando pleno vapor nessas pequenas cidades. Agora, professor Rafael, com relação à atuação do arquiteto, quando o professor Fabrício fala de obras, a gente percebe também que há uma atuação infinitamente maior. Arquitetura de interiores, arquitetura de imóveis, arquitetura, enfim, é um curso que navega muito próximo também e também com os profissionais da área do design. É essa a atuação, de fato, do profissional de arquitetura? É um mercado muito amplo de atuação? É um curso que tem uma gama de atividades incrível, né? Então, a gente trabalha desde uma pequena escala, como de pensar num desenho de algum mobiliário, até a escala da grande cidade, né? Então, isso que permite, acho que, do profissional arquiteto ter um domínio amplo, e por isso que é um curso que eu acho que é bem trabalhoso, né? Então, a gente exige bastante disso, porque o aluno tem que ter uma visão múltipla desses diversos componentes que formam o nosso cotidiano, né? Lembrando que a Universidade de Sorocaba ela tem um perfil de ser uma instituição de ensino que ela tem uma base num tripé. O ensino propriamente dito, que é o professor dentro da sala de aula. Nós temos a pesquisa, quando nós temos os nossos mestrados e doutorados. E a extensão universitária, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. Então, o que é a extensão? São as atividades que a universidade atende à comunidade. Isso é um perfil da Uniso. Esse programa é um programa de extensão, onde nós mostramos o que os colegas professores, funcionários e alunos estão fazendo em prol da comunidade. E, consequentemente, agora nós temos um projeto aqui onde a própria cidade universitária, que é belíssima, por sinal, é uma área enorme, ela tem hoje uma intervenção dos próprios alunos, onde se estirá, então, um projeto de construção ou de reestruturação de praças dentro da cidade universitária. Professor Fabrício, o termo cidade universitária, já se imagina, então, que há necessidade de uma preocupação desta questão arquitetônica do todo, ou seja, o tráfego de veículos, o tráfego de pessoas, a mobilidade dessas pessoas dentro da instituição, a área de lazer para essas pessoas e, consequentemente, as praças. Qual é o conceito de uma praça e o que é que os alunos vão intervir nesse concurso que será feito? Bom, primeiro gostaria de ressaltar também a importância realmente dessa atividade ser uma atividade de extensão, proposta inicialmente pela reitoria, né? E que visa exatamente isso, ampliar essa noção de que a cidade universitária ela é mais do que um espaço com salas de aula, mas que ela abriga, que ela ampara a vida acadêmica em todas as suas dimensões. E esse ambiente de estar, do encontro, da permanência dos alunos aqui no campus, ela se dá muito mais nos lugares fora da sala de aula do que dentro das salas de aula. E talvez as praças entrem nesse meio, nesse sentido. Ampliar essa noção dos espaços de permanência, oferecer para os nossos alunos aqui um espaço confortável para permanecer nos horários extra-classe, para desenvolver trabalhos fora do currículo formal. Eu acho que é uma proposta incrível que a universidade vem ampliando, vem conquistando coisas muito interessantes e esse concurso vem para oferecer ainda mais nesse sentido. Hoje nós temos espaços que podem ser colocados, ser confeccionados, ser montados praças, quantos aproximadamente dentro da cidade universitária? A cidade universitária ela ainda não está completa, né? O terreno aqui da instituição é enorme, tem ainda uma proposta de ampliação lá na beira da Raposo, tendo outros programas bastante ampliados, centros de convenções, centros esportivos. Considerando aqui os 4 blocos de sala, bloco A, o bloco D, ainda lá perto do bloco F, do outro lado, tem os espaços entre blocos administrativos e bibliotecas, nós temos uma variedade enorme de espaços. Nesse primeiro momento, a pedido da reitoria, foi solicitado que a gente repensasse um modelo de concurso, de alguma forma que interagisse com os alunos e funcionários, professores e tudo mais, para
para áreas de permanência e de encontro entre blocos aqui do bloco A ao bloco D. Então, serão 4 espaços não edificados ou intrablocos, né, entre blocos, que serão objetos de um concurso de projeto. Professor Rafael, praça é banco, árvore e pronto? Essa é a questão que a gente espera ser respondida no concurso, né? A intervenção visa, então, concentrar naqueles grandes quadrados, para quem conhece bem o campus, aqueles grandes quadrados verdes, e ali que a gente espera ver essa resposta do que os grupos entendem como uma grande praça, né? A gente coloca aqui como objetivo do concurso, que é requalificar, e até a proximidade dos alunos com o cotidiano do campus é interessante, porque eles naturalmente veem o que funciona e o que não funciona. Então, acho que isso pode ser um insumo desse entendimento da praça no projeto, acho que o concurso vai ganhar muito com isso, né? Ou seja, a gente pode entender esse grande espaço hoje, que é visto como espaço de transição, como espaço de permanência, né? Onde a gente pode trabalhar com uma grande parte de arborização, um paisagismo interessante, e também com grandes bancos e algum tipo de paginação de piso que seja interessante. Porque até hoje, o banco propriamente dito, eu acho que isso pode despertar nos alunos, quem sabe, uma sensibilidade para isso. Só o banco, hoje, se o aluno está com um notebook, um laptop, um livro, um caderno para fazer uma anotação, não é suficiente. Ele precisaria ter uma estrutura de uma mesa, de uma bancada, enfim, para também ser agradável ele colocar esse equipamento ou esse material em cima para poder fazer um trabalho. Quer dizer que o próprio aluno tendo e sentindo essa necessidade, que a gente vê muitos alunos aí com o notebook no colo, quer dizer que ergometricamente também está desconfortável trabalhar daquela forma, né, ou ler o livro com caderno e fica aquela bagunça toda, ele pode perceber que é uma alternativa ter essas características de equipamentos à disposição para os colegas? Exatamente, exatamente. Como que cada integrante do grupo vai se colocar nesse entendimento, né? Acho que essa vivência, né, do estudo, quer dizer, essa praça ela pode ser um complemento da sala de aula, eventualmente, quem sabe, né? Ou de ser realmente uma área de um grande descompressão, talvez, da sala de aula. Então, vai tudo em função das propostas que espero que sejam diversas nesse sentido. Agora, professor Fabrício, como é que é a metodologia desse concurso? Os alunos de qual período vão participar? Vão ser orientados pelos professores? Eles já tiveram um briefing, que a gente chama, ou seja, um material sobre esses espaços, sobre a história da cidade universitária, e aí, consequentemente, quanto tempo eles vão ter para elaborar o projeto e mais, se vai ficar um projeto só estático ou literalmente lá no final ele pode ser desenvolvido na prática? Contando um pouco do processo da elaboração desse concurso, primeiramente foi solicitado pelo então reitor Fernando de Sá Delfiol, né, que a gente do curso pensasse alguma maneira de interagir com os alunos e pensando no nosso campus. E desde o princípio a proposta era que o resultado disso seria efetivamente construído, o que eu acho imperdível, né, para os nossos alunos. Então, o concurso ele é aberto para todos os alunos da Uniso, funcionários e professores. Por conta dessa abrangência, nós não colocamos a figura do orientador e o grande prêmio será a construção desses espaços. O que a gente acabou desenvolvendo, eu levei isso lá para o colegiado e a gente discutiu qual seria a melhor forma da gente desenvolver isso. E eu pedi para o professor Rafael desenvolver um edital de concurso, que a gente entende que seria talvez a forma mais democrática e mais interessante dos alunos aprenderem a interpretar um edital, a desenvolver um trabalho, objetivando um projeto integrado dessas 4 praças, porém individualizando cada um dos espaços, podendo ser selecionado uma praça de um grupo, outra praça de outro grupo, porém sempre pensando naquela integração, na implantação completa daquelas 4 praças, dando um sentido de unidade para os espaços, né? Além do prêmio do grande vencedor, que será execução, nós ainda daremos, né, a ciência na nossa revistinha, que aqui é o nosso primeiro periódico do curso de arquitetura, que
a gente também vê como uma extensão, no sentido de divulgar as ações que a gente cria aqui no curso de arquitetura, que seria o CAUSO. Também todos serão certificados, todos serão reconhecidos perante toda a universidade. E eles terão um semestre para fazer. E serão imortalizados, com certeza, numa placa, né, que vai ficar ali na inauguração dessa praça, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é o grande incentivo, assim. Fico imaginando um aluno que, né, pode ser formado logo depois, ou ainda esteja no começo do curso, mas que já tenha no seu currículo ali um espaço produzido, marcado com o seu nome ali. É realmente um diferencial que a Uniso tem oferecido. Esses grupos podem ser desenvolvidos, esses grupos podem ser montados em até 5 pessoas, sem nenhum tipo de restrição, assim, tem que ser no mesmo semestre, tem que ser do curso de arquitetura simplesmente, não, pode ser, por exemplo, um aluno de engenharia ambiental ajudando num memorial botânico de alguma maneira. Um dos quesitos tem que ser execuível, né? Então tem que prezar pela... O projeto não pode ser aí mirabolante de uma forma que ele vai ter um custo inviável para aquilo. Então, se eu quiser construir um túnel de acesso entre a sala de aula, com elevador panorâmico, precisa ser, enfim, tem a liberdade e autonomia da criatividade, porém, como o senhor disse, que seja viável implantar. Exatamente. Então, precisa ser considerado as instalações elétricas, né, as iluminações de vários ambientes, né, mais geral ou mais focados. Eventualmente, instalação hidráulica, se for possível, em cada um dos espaços, eventualmente é inviável, né, tem que puxar algum tipo de encanamento. Mobiliários, eventualmente pode ser algo mais fixo, pesado, ou pode ser peças móveis que podem dar configurações diversas entre os espaços de pisos, né, gramados ou não. Então tem uma gama enorme de possibilidades que eu acho que os nossos alunos vão surpreender, com certeza. Agora, professor Rafael, quando o senhor fala, o professor Fabrício comentou que o senhor foi o responsável pela confecção do edital. É um edital do mesmo perfil, com a mesma característica, por exemplo, de uma cidade que publica um edital para a contratação do escritório de arquitetura ou de engenharia para uma intervenção, ou seja, o que precisa ser feito, os detalhamentos dessa obra, a importância disso, o que se espera disso. Quer dizer que o aluno até no futuro, ao ler este edital, ele pode se capacitar para disputar uma obra em qualquer outro lugar do país, por exemplo, que uma cidade disponibilize. Exatamente, a gente procurou dar uma seriedade nesse edital, né? Então, ele pode ser acessado no próprio site da Uniso e no grupo do concurso no Facebook. E ali nesse edital a gente explica os objetivos, né? A questão do calendário, o modo de se proceder à inscrição, a maneira de se entregar as propostas. Então tem todo um padrão que tem que seguir do concurso. E ali a gente garante todo o anonimato da inscrição, né? Então, a equipe organizadora terá essa função, onde os alunos irão entregar o trabalho e os nomes dos alunos não podem constar nas pranchas, como geralmente é feito nos concursos profissionais, né? Então, esse edital visa deixar bem claro, de uma maneira o mais profissional possível, como se procede nesse concurso, e acho que é um modo interessante também dos alunos interagirem com essa prática. Aí o edital ele tem uma série de quesitos que eu acho que podemos comentar outra vez aqui, que é o que o professor Fabrício lembrou, não são só os alunos de arquitetura, ou seja, aluno de engenharia, aluno de design, eventualmente um aluno de comunicação que queira imaginar ali um espaço de comunicação naquela área, enfim, ele está aberto para toda a instituição? É abrangente a comunidade da Uniso, né? Acho que pode ser bem interessante ter uma equipe multidisciplinar, né? Por que não ter um arquiteto, um engenheiro, alguém do design para pensar na questão do design gráfico, de identificação das praças. Eu acho que isso é uma maneira bem-vinda, aproveitar esse potencial nosso da cidade universitária de abrigar tantos cursos. Eu acho que isso pode ser bem-vindo na confecção dos trabalhos. E agora tem uma sequência de prazos. Quando é que é o prazo da primeira entrega, depois a primeira avaliação, enfim, até o final? Até quando vai esse concurso? Tá, o concurso foi lançado na Semana de Arquitetura, no dia 9. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 14 de maio.
que é justamente o prazo final da entrega das propostas, né? O julgamento acontecerá em junho, no dia 14 de junho. Então, realmente é um prazo bem elástico para os alunos se ajeitarem com as suas atividades também para cada curso, e também dá para fazer tranquilamente ao longo do semestre o projeto. Professor Fabrício, a banca examinadora, uma vez que eventualmente até os professores podem participar junto com os alunos, ela será só dos profissionais, professores de arquitetura, ou também será multidisciplinar? Ou seja, o senhor vai montar uma banca aí com o pessoal de engenharia, o pessoal de design, até uma banca externa para fazer essa avaliação? Essa banca será composta, ela já está definida, pelo menos assim como representantes, né? Mas serão os 3 integrantes da reitoria, professor Profeta, professor Martins, professor Fernando, o representante do departamento de obras aqui da Uniso, provavelmente da Wilson ou algum representante, um professor dos componentes de paisagismo do colegiado de arquitetura, um representante da coordenação. E aí vai ser avaliado e depois dá o resultado no final de junho, então? Isso, exatamente. Nós vamos nos reunir e provavelmente a gente vai elencar ali algumas estratégias, algumas temáticas para a gente definir qual será o grande vencedor. Muito bem, então a gente fica na expectativa também de trazer aqui o aluno ou os alunos vencedores, então no final de junho, para que mostrem através de imagens até esse projeto que foi vencedor e a viabilidade dele a partir do segundo semestre de 2018. Doutor Fabrício, como de praxe também no programa, a gente pede que o nosso entrevistado disponibilize um contato. Aquele que está nos ouvindo, está nos vendo, queira saber a respeito do concurso, queira conversar inicialmente com o senhor como coordenador, o seu e-mail institucional, o telefone da universidade, enfim, que o senhor possa disponibilizar para quem está nos acompanhando. Bom, eu fico na coordenação do Bloco A, no 4º andar aqui da cidade universitária. Meu telefone é 2101-7076. Meu e-mail pessoal é fabricio.linardi@prof.uniso.br. E nós criamos também alguns canais específicos para quem tem interesse no concurso, para a gente deixar o máximo de isonomia, assim, né? E eu acho que o professor Rafael pode falar, ele que vai acompanhar todas as inscrições, tá, né? Da mesma forma, professor Rafael, então quem quiser acompanhar, o senhor falou de um Facebook, tá, as redes sociais que vão estar disponíveis e também o seu e-mail de contato para quem queira conversar com o senhor. Ok, meu e-mail de contato aqui institucional da Uniso é o rafael.neves@prof.uniso.br. Sobre o concurso, nós então disponibilizamos um grupo no Facebook chamado Concurso Praças da Uniso, e lá também tem um e-mail específico chamado praçasdauniso@gmail.com, onde os integrantes podem tirar dúvidas e serão publicados posteriormente as respostas dentro do grupo do Facebook. Muito bem. Professores, muito obrigado pela presença, sucesso nessa atividade. A gente espera então trazê-los aqui mais no final do semestre para que a gente possa ver aí. E mais ainda, professor Fabrício, até ficou uma questão no ar que eu comentei antes do programa iniciar. Quem quiser conversar com o senhor, enquanto coordenador do curso, para uma eventual intervenção numa associação de bairro, numa entidade assistencial de Sorocaba, numa prefeitura da nossa região metropolitana ou independente de qualquer outro lugar que seja, pode também usar esses canais para conversar com o senhor? Pode sim. Gostaria também de ressaltar que assim, no curso de arquitetura nós temos um núcleo que a gente chama de Laboratório Socier, que é inteiramente organizado pelos alunos, com orientação de alguns professores, que desenvolvem trabalhos de arquitetura para a comunidade. Então, nós já atendemos comunidades querendo, por exemplo, pleitear uma revitalização de uma praça. Então, algum representante de bairro entrou em contato com a gente, os nossos alunos foram lá, fizeram todo o levantamento, desenvolveram o projeto para que eles possam buscar recursos para isso. Nós já desenvolvemos alguns trabalhos aqui próprio para a Uniso, tanto o totem do seminário, a gente está fazendo também o levantamento para fazer uma possível reforma no campo seminário. Nós fizemos o levantamento de todo o Museu Sacro aqui de Sorocaba. Então, os nossos alunos têm feito diversos trabalhos nesse sentido e que cada vez mais têm dado repercussão.
Então, esses canais estão abertos, pode entrar em contato comigo, eu direciono para esses alunos, ou se não, pode procurar provavelmente pelo Facebook, o Centro Acadêmico de Arquitetura dos alunos, ou o Laboratório Socié, que eles podem atender plenamente. Tá certo. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse e outros programas, é só acessar também o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!